O segredo mental dos homens que enriquece do zero. Todos os homens que enriqueceu do zero têm um segredo. Não é um negócio que ele escolheu. E não é a cidade onde nasceu. Não é a família que tem. É algo que acontece antes de tudo isso. Algo que acontece dentro da cabeça. E se você não entendeu o que é, pode ter todas as oportunidades do mundo na sua frente e continuar sem resultado. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que é esse segredo, não em teoria, com clareza cirúrgica, da forma que ninguém teve coragem de te explicar antes. Se inscreva no canal e aperta o sininho agora, porque esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo não distribuiu para todo mundo. E você que precisa garantir que vai receber. Vamos começar com uma verdade que vai incomodar. A maioria dos homens que não consegue sair do lugar financeiro não tem problema de capacidade, tem problema de identidade. Eles não acreditam no nível mais profundo que existe, que são o tipo de pessoas que podem ser ricas e porque não acreditam, tomam decisões inconscientemente, alinhada com essas crenças, sabota as oportunidades para antes de chegar ao resultado, gastam o que juntar, volta sempre para o nível que o subconsciente reconhece como normal. Isso não é fraqueza de caráter, é mecânica da mente. E entender essa mecânica é o que separa os homens que mudam de vida dos que ficam falando que vão mudar. Deixa eu te explicar como isso funciona. Você tem duas camadas de mente, a consciente e a subconsciente. A consciente é a que você usa para raciocinar, planejar e tomar decisões deliberadas. E a parte de você que está assistindo esse vídeo agora é processado o que eu estou dizendo. O subconsciente é que processa tudo que acontece abaixo da sua consciência. Os atos atômicos, as reações emocionais, as crenças profundas sobre o que você é e o que você merece. E aqui está o problema. A mente do subconsciente é infinitamente mais poderosa do que a consciente. Estudos de neurociência mostram que aproximadamente 95% dos nossos comportamentos diários são controlados pelo subconsciente. Apenas 5% são conscientemente dirigidos. Isso significa que você pode ter o melhor plano financeiro do mundo, as estratégias mais inteligentes, o conhecimento mais completo. Mas, se o seu subconsciente estiver programado para sabotar, ele vai sabotar toda vez. Porque o subconsciente sempre vence o consciente ao longo do prazo. Os homens que enriqueceram, os homens que enriquecem do zero, entenderam isso. Não é necessariamente de forma acadêmica, mas intuitivamente. Eles fizeram o trabalho de reprogramar o que estava instalado, de mudar a narrativa interna, de se tornarem no nível da identidade. O tipo de homem que constrói riqueza. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque o mundo externo muda, porque a forma como eles enxergam e respondem ao mundo externo muda. O primeiro elemento do segredo é o que eu chamo de identidade financeira. É a resposta que o seu subconsciente dá para a pergunta: quem sou eu em relação ao dinheiro? Essa resposta foi formada ao longo de anos de experiência, mensagens recebidas, observações feitas, e ela determina tudo. Se o seu nível profundo você se enxerga como alguém que sempre vai ter dificuldade com o dinheiro, como alguém que não nasceu para ser rico, como alguém que o dinheiro não fica, você vai agir de forma consistente com essa identidade, mesmo sem saber. Os homens que enriquecem têm uma identidade financeira diferente. Não necessariamente desde o início, mas em algum ponto eles decidiram mudar essa narrativa. Decidiram que são o tipo de pessoas que constroem, que acumulam, que prosperam. E começaram a agir de acordo com essa nova identidade, mesmo antes de ter evidência externa que confirmasse isso. Isso é contra-intuitivo. A maioria das pessoas espera os resultados para então acreditar. Os que enriquecem acreditam no primeiro. Os que enriquecem acreditam primeiro. E os resultados vêm depois com consequência. O segundo elemento é a relação com o risco. Existe um padrão muito claro entre
Homens que ficam presos financeiramente e homens que avançam. Os primeiros tomam decisões baseadas no medo da perda. O segundo toma decisões baseadas na visão do ganho. Isso não significa que os que enriquecem são imprudentes ou irresponsáveis. Significa que eles calculam o risco de forma diferente. Eles perguntam: qual é o custo de não fazer isso? Hum, Enquanto a maioria pergunta apenas: o que eu perco se isso não der certo? Quando você só enxerga o risco da ação, você paralisa. Quando você começa a enxergar também o custo da inação, você se move. E movimento é o mesmo imperfeito, produz dados. Dados produzem aprendizado. Aprendizado produz melhor. E melhora contínua, eventualmente produz resultados. Inação não produz nada além de mais inação. O terceiro elemento é a capacidade de tolerar desconforto. Esse talvez seja mais subestimado de todos, porque construir algo do zero é desconfortável e incerto e frustrante, cheio de momentos onde você não sabe se está indo na direção certa. E a maioria das pessoas, quando o desconforto aparece, recua, volta para o familiar, para o conhecido, para o seguro. Mas o seguro tem um custo. O custo é ficar onde está. E onde você está não é onde você quer estar. Então o seguro não é realmente seguro. É uma forma disfarçada de estagnação. Os homens que enriquecem do zero desenvolveram uma tolerância ao desconforto, que a maioria não tem. Não porque são masoquistas, mas porque aprenderam a separar o desconforto de perigo. Desconforto é um sinal de que você está crescendo. Perigo é a ameaça real. Sobrevivência é a maioria das situações financeiras desconfortáveis. São desconforto, não perigo. Mas o cérebro trata as duas coisas da mesma forma. Se você não treina para distinguir, quando você aprende a dizer isso é desconfortável, mas não é perigoso, e eu consigo continuar, você desbloqueia um nível de ação que a maioria das pessoas nunca acessa. O quarto elemento é o ambiente e as referências. Você se torna a média das pessoas com quem passa mais tempo. Isso não é motivação barata, é dados de comportamento humano. Somos profundamente influenciados pelas referências que temos ao nosso redor. Se todos ao nosso redor reclamam de dinheiro, tratam riqueza como algo inacessível e veem risco com desconfiança, você vai absorver essa visão de mundo, mesmo sem querer. Os homens que enriquecem do zero mudam suas referências, não necessariamente de forma presencial, mas consomem conteúdo de pessoas que já estão onde querem chegar. Estuda as histórias de quem construi do zero. Cria proximidade mental com uma realidade que ainda não é a deles, mas que precisam normalizar no subconsciente antes de alcançar no físico. Porque o subconsciente só permite que você avance em direção ao que considera normal. Se riqueza parece anormal, extraordinária, impossível para alguém como você, ele vai criar resistência inconsciente a qualquer avanço nessa direção. Mas se você normalizar a riqueza, se você começar a ver pessoas que saíram do mesmo ponto que você e chegaram onde quer chegar, o subconsciente começa a registrar. Isso é possível, isso é bom, isso é para mim também. E essa normalização mental precede a realização física, sempre. O quinto elemento é a disciplina de construção diária. Os homens que enriquecem não têm um dia onde tudo muda. Tem uma série de dias onde fazem o que precisam fazer, independentemente de como estão se sentindo, independentemente do que está acontecendo ao redor, independentemente dos resultados de curto prazo. Essa consciência parece simples, mas é rara, porque a maioria das pessoas é disciplinada quando tem motivação. E motivação é emocional, é flutuante, vai e vem, depende dos fatores externos. O que constrói riqueza real? Os que construíram riqueza real desenvolveram disciplina que não depende de
motivação estrutural. É estrutural. É a partir de quem eles são, não de como estão se sentindo num determinado dia. Isso se desenvolve ao longo do tempo. Começa pequeno, uma ação consistente por dia. Uma decisão que você mantém independentemente do estado emocional. E vai construindo. Se consolida e vai construindo. Se consolidando até que a disciplina se torna automática. E a inconsistência começa a parecer estranha. O sexto elemento é clareza de propósito. Homens que enriquecem geralmente têm uma razão muito clara para o que estão construindo. Não é só dinheiro pelo dinheiro, é liberdade e segurança para a família. A capacidade de impactar algo maior e a possibilidade de nunca mais depender de ninguém. Isso é bom. Essa clareza de propósito funciona como combustível em momento de dificuldade. Quando as coisas ficam difíceis, sempre ficam. E o propósito que mantém os homens em movimento não é a motivação, não é a empolgação, o propósito. Se você não tem clareza sobre o porquê construir riqueza, além de ter mais dinheiro, você vai parar quando ficar difícil. Porque difícil vai ficar. Isso é seguro. Com certeza vai ficar difícil. E sem propósito claro, o custo do esforço vai parecer maior do que o benefício do resultado. Agora eu vou te dizer algo que vai soar duro, mas que precisa ser dito. Se você está lendo essa lista e pensando, eu já sei disso, mas não estou aplicando. O problema não é a informação, é a decisão. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa de mais comprometimento com o que já sabe. Porque informação sem ação é entretenimento. E entretenimento não constrói riqueza. O segredo mental dos homens que enriquecem do zero não é um conjunto de técnicas sofisticadas. É um conjunto de decisões simples, tomadas de forma consistente. Ao longo do tempo, decisão de ver a si mesmo como alguém que pode prosperar, decisão de agir apesar do medo, decisão de tolerar o desconforto do crescimento e decisão de construir antes de consumir, decisão de continuar quando há vontade de parar. Essas decisões, repetidas dias após dias, criam um homem diferente. E um homem diferente produz resultados diferentes. Você tem a capacidade para isso. A questão é se você tem disposição. E disposição começa com uma decisão. E uma decisão que você pode tomar agora mesmo. Se inscreve no canal, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem um potencial e está preso. E me fala nos comentários, qual desses 6 elementos você sente que é o seu maior ponto cego agora? Identidade financeira, relação com o risco, tolerância ao desconforto, ambiente e a referência, disciplina de construção ou clareza de propósito. Me conta lá, eu leio cada um. Eu sou Juliano Altaner. Nos vemos nos próximos vídeos.